Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da EcoRodovias referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Conosco hoje presentes estão os senhores Marcelo Guidotti, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e Andréa Fernandes, diretora de Relações com Investidores e executivos da companhia. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da EcoRodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EcoRodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do quarto trimestre de 2020. Por favor, senhora Andréa, pode prosseguir. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência do Grupo EcoRodovias, hoje referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Agradecemos o interesse e a participação de todos. O ano de 2020 foi marcado por uma série de desafios, mas o principal foi, sem dúvida, a pandemia do Covid-19, com todas as suas consequências de caráter social e de ambiente de negócio. Hoje podemos afirmar que a companhia, suportada pelos seus colaboradores e sempre em alinhamento com os poderes concedentes, foi capaz de responder de forma rápida às demandas de adaptação para a continuidade das operações de maneira eficiente e segura para todos, usuários e colaboradores. Adotamos o trabalho remoto para todas as posições administrativas e de suporte. Ampliamos as alternativas de meios de pagamento digitais nas praças de pedágio e apoiamos efetivamente os caminhoneiros, por meio de ações como aplicações de testes PCR, distribuição de alimentos e vacinação contra a gripe H1N1. Também, como forma de preservar a liquidez da companhia, apoiados pelas instituições financeiras, refinanciamos todos os compromissos do grupo ao longo do primeiro semestre de 2020, alongando assim o perfil da dívida. Comprometidos com a transparência, temos publicado semanalmente os dados de tráfego de nossas rodovias. Destaco ainda a evolução na nossa agenda ambiental, social e de governança, ESG, por meio do nosso compromisso público com o Pacto Global das Nações Unidas e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. A companhia segue perseguindo metas atreladas a esses direcionadores e, durante 2020, revisitou os temas mais importantes para o negócio, considerando a agenda ESG global e a percepção de investidores e stakeholders de mercado, a fim de promover maior conexão entre a visão de negócios e os seus impactos socioambientais. No aspecto de governança, a companhia conquistou a certificação internacional anti-suborno ISO 37001, que atesta que o programa de ética, sistema de integridade da companhia, é capaz de prevenir, abordar e detectar práticas de suborno. No aspecto ambiental, pelo 10º ano consecutivo, a companhia foi selecionada para compor a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial. E, em janeiro de 2021, as ações da EcoRodovias passaram a ser listadas no Índice de Carbono Eficiente da B3. Devido à decisão do Ministério da Infraestrutura em não acatar o pleito de renovação antecipada do contrato de concessão do Ecoporto,
A companhia realizou, no quarto trimestre, uma provisão para impairment de 616 milhões de reais, não caixa, em seus ativos. Ainda no quarto trimestre, a companhia realizou a contabilização de passivo referente a penalidades na Eco 101 relativos à Operação Infinita Highway de 72,6 milhões de reais. Passando agora para o desempenho operacional, no slide 2, podemos observar o desempenho mensal de tráfego e de receita de pedágio comparável até 31 de dezembro de 2020. Apesar do tráfego comparável registrar uma diminuição de 8,2% no acumulado de 2020, a receita de pedágio apresentou uma redução de 3,7% apenas, em função do bom desempenho do tráfego, advindo das exportações de commodities agrícolas nas concessões que possuem maiores tarifas, demonstrando a qualidade e resiliência do nosso portfólio de rodovias, mesmo durante a pandemia. Quando consideramos as concessões Eco 135, Eco 050 e Ecovias do Cerrado, é possível verificar crescimento de 1,6% no tráfego e 2,4% na receita de pedágio para o acumulado de 2020. Com relação ao quarto trimestre, apresentamos no slide 3 que a variação de tráfego consolidado de veículos equivalentes pagantes apresentou crescimento de 2,8%. Desconsiderando o início da operação da Eco 135, Eco 050 e Ecovias do Cerrado, o tráfego consolidado apresentou redução de 1,7% no período, devido principalmente às medidas de isolamento social adotadas no combate ao Covid-19. No slide 4, podemos observar a abertura da variação mensal do tráfego no quarto trimestre de 2020. A redução no tráfego de veículos leves se deve às medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios no combate ao Covid-19, principalmente no mês de dezembro. Por outro lado, nota-se uma rápida recuperação do tráfego comparável de veículos pesados ao longo do trimestre, conforme demonstrado no gráfico, destaque para dezembro, que apresentou aumento de 9%, justificado pelo crescimento das exportações de commodities agrícolas, influenciado pela desvalorização cambial. Em relação ao desempenho financeiro consolidado do grupo, apresentamos no slide 5 a receita líquida, excluindo a receita de construção, que cresceu 3,5% no trimestre e 2,5% em 2020. A receita líquida das concessões rodoviárias apresentou crescimento de 2% no trimestre e 2,6% em 2020. Passando por slide 6, o custo caixa ajustado totalizou 231,3 milhões de reais, aumento de 9%. Excluindo provisões na Eco 135, na Eco Cataratas e na Ecovia Caminho do Mar, houve aumento de 2,2% em relação. Por favor, aguardem um momento. Por favor, aguardem um instante. Por favor, aguardem instantes. Retornaremos em um momento. Posso ouvir, podem continuar daí. Passando para slide 6, o custo caixa ajustado totalizou 231,3 milhões de reais, aumento de 9%. Excluindo provisões na Eco 101, na Eco Cataratas, Ecovia Caminho do Mar, houve aumento de 2,2% em relação ao quarto trimestre. No ano de 2020, o crescimento foi de 1,8%, abaixo da inflação do período. O EBITDA pro forma foi de 550,1 milhões de reais no quarto trimestre, com margem de 66,1%. No ano de 2020, o EBITDA pro forma superou 2 bilhões de reais, em linha com 2019. Apesar das medidas de isolamento social, as concessões Eco 101, Eco 135 e Eco 050 apresentaram crescimento de EBITDA devido ao aumento das exportações de commodities agrícolas e ao ciclo de celulose na região da Eco 101. As demais concessionárias tiveram o EBITDA impactado pela redução do tráfego em função das medidas restritivas adotadas no combate ao Covid-19. Nos slides 7 e 8, apresentamos a evolução do lucro líquido recorrente no quarto trimestre de 2020, redução de 39,2%. No ano de 2020, o lucro recorrente apresentou crescimento de 14,3%.
O lucro recorrente foi impactado positivamente pela redução da depreciação e amortização, devido à atualização da curva de tráfego, e pela redução da provisão para manutenção, decorrente da revisão do cronograma de obras futuras das concessionárias. Por outro lado, o lucro foi impactado negativamente, principalmente pelos gastos iniciais da Ecovias do Cerrado e pelo incremento do IPCA no resultado financeiro. Em relação aos investimentos, no slide 9, o CAPEX em 2020 foi de R$ 1.275 bilhões, redução de 1,6% em relação a 2019, em virtude das medidas de isolamento social no combate ao Covid-19, que inviabilizaram a execução de determinadas obras. Ressaltamos que estão sendo tomadas todas as medidas de priorização de serviços de segurança aos usuários das rodovias, aos colaboradores e aos prestadores de serviços. No slide 10, encerramos o trimestre com dívida líquida de R$ 6,9 bilhões, estável em relação ao trimestre anterior, e o indicador de dívida líquida e EBITDA pro forma foi de 3,4 vezes. Seguindo para o slide 11, apesar das incertezas causadas pela pandemia, conseguimos refinanciar as dívidas vincendas em 2020 e alongar o cronograma de amortização das dívidas do grupo, reafirmando a qualidade de crédito, mesmo em um período de alta volatilidade do mercado. Encerramos o trimestre com saldo de caixa de cerca de R$ 1,5 bilhão, que, em conjunto com a geração de caixa futura, nos deixa confortáveis quanto à capacidade financeira do grupo. Ainda em 2020, os acionistas celebraram um contrato de dissociação com o objetivo de fortalecer significativamente a situação financeira e a posição competitiva da EcoRodovias, viabilizando a busca de oportunidades de investimento no mercado rodoviário brasileiro. Atualmente, a companhia está estudando as concessões federais BR-153 Tocantins-Goiás, com leilão programado para 29 de abril, e a BR-116-101 Dutra, e o lote litoral paulista do governo do estado de São Paulo. Acreditamos na solução para os desequilíbrios em aberto na Ecovias dos imigrantes e continuamos confiantes numa solução negocial. Antes de encerrar, gostaríamos de informar que continuamos tomando medidas preventivas e mitigatórias, visando minimizar, tanto quanto possível, os impactos decorrentes da pandemia no que se refere à segurança dos nossos colaboradores, usuários e prestadores de serviços e à continuidade dos negócios. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para o questionamento dos nossos analistas e investidores. Obrigada. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Por favor, Vitor, pode prosseguir. Oi, bom dia. Eu tenho 3 perguntas aqui. A primeira, André, você mencionou a questão dos reequilíbrios na Imigrantes. Queria saber se poderia dar um pouco mais de detalhes, se ainda a gente está falando da etapa de negociação de valores, ou se a negociação já avançou e agora a gente está falando de minutos de contrato, né? Então já chegando próximo do final. A segunda pergunta, se você puder dar um pouquinho mais de detalhe, você mencionou no começo da apresentação, né, as provisões da Eco 101, só para a gente conseguir entender um pouco melhor ali o que aconteceu e se de repente já está resolvido, né, não tem mais nada para vir para frente. E a última, sobre o Ecoporto, quando que vocês esperam, né, resolver a discussão do reequilíbrio, né, que tem no Ecoporto, e como que vocês esperam que seja feita a indenização? Obrigado. Vitor, bom dia, é o Marcelo que fala, tudo bem? Obrigado pelas perguntas. Vamos lá, Ecovias, a discussão está avançando sob todos os pontos de vista, tanto técnica quanto, evidentemente, de minutas de aditivos.
uma negociação complexa, envolve vários desequilíbrios, vários itens, então leva tempo, mas como o André falou no speech, estamos confiantes e, enfim, querendo fazer as coisas bem feitas e assim que possível a gente poderá concluir. Tá? Sobre a Eco 101, o que nós colocamos no balanço foi uma estimativa, a melhor estimativa da companhia, baseada em evidências, em auditorias internas extensas, que nos permitiu dar valorizar o que poderia ser o impacto total dos eventos que foram levantados na Operação Infinita Água em 2018. Então, entendemos que esse é um valor que cobre potencialmente todos os eventuais penalidades, multas e outras coisas derivantes dessa operação. Tá? Então, mas é uma estimativa, a melhor estimativa da companhia. Quanto ao Ecoporto, no fato relevante mencionamos, estamos discutindo a possibilidade de uma arbitragem para continuar e manter a discussão sobre os passivos que estavam atrelados ao contrato de concessão, que não foram inicialmente acatados pela agência, quando a agência aprovou a renovação da concessão. E entendemos que temos que aguardar a ok do poder concedente para iniciar a arbitragem. Leva tempo, a forma caso tenhamos sucesso, a forma de pagamento ainda não está, a forma de liquidação ainda não está definida. Por enquanto estamos nos concentrando na abertura da arbitragem e no desenvolvimento desse processo que seguramente leva um pouco de tempo. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, do UBS. Por favor, Rogério, pode prosseguir. Olá, bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Duas perguntas aqui da minha parte. Um é o follow-up aqui da pergunta do Vitor. Se essa contabilização dos passivos da Eco 101, se isso pode, se na visão de vocês, né, no melhor estimativa da companhia, se isso pode ter algum tipo de acordo de leniência novo, ou não, é mais relacionado a multa administrativa mesmo, penalidades. E minha segunda pergunta é em relação ao processo de reestruturação dos acionistas, como é que está e quais são os próximos passos, e também um timing aí daquele follow-on anunciado pela companhia, como é que está a cabeça de vocês para timing desse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Sobre a questão da Eco 101, como eu falei, é uma estimativa da companhia baseada em auditorias internas, levantamento de dados, sobre qual poderia ter sido o potencial impacto no contrato de concessão, então penalidades contratuais. Né? Então é um valor que resume a nossa análise e já enfim, coloca uma provisão no nosso balanço. Não está relacionada, evidentemente, a nenhum acordo de leniência e coisas desse tipo. Sobre o acordo de acionistas, em julho a gente anunciou que obviamente iria iniciar um processo de reorganização societária que culminaria obviamente com uma mudança da estrutura societária e depois culminaria também com uma operação de capitalização da Ecorodovia através de um follow-on cuja janela se estende até setembro deste ano. Está tudo indo bem, estamos otimistas e acompanhando, mas, de novo, está tudo indo muito bem, acho que a gente vai ter possibilidade até encerramento da janela de poder, inclusive, concluir a operação com um follow-on. E, enfim, acho que como todos os dias, agora nos resta aguardar que as etapas sejam concluídas. Tá legal, bem claro. Muito obrigado, Guidotti. Bom dia. Lembrando que para realizar perguntas basta digitar *1. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes para as considerações finais. Por favor, Andréa, pode prosseguir. Obrigada pela participação e se tiverem alguma dúvida, eu e meu time estamos à disposição. Um bom dia para todos. Obrigada. A teleconferência da Eco Rodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.